O outro tá lá, Ó, a sinistro. gente está retomando aí o estudo do elipsoide. Aqui eu estou no primeiro slide da aula. Nós vamos ver aí as perspectivas do elipsoide. E aí, copiaram aí? Posso avançar? Pode avançar, professor. Fique à vontade. Mano, as palavras são tão difíceis que eu nem consigo escrever. Fica estranho. Como você escreve muito elipsoide? Meu, quase não saiu. Foi destru... Nossa senhora. Secções, então. Sei que não ia ter aula. Porque não é reunião, não sei das contas. Toda reunião a gente ficava sem professor, lembra? Acho que o professor não faz parte da banca, né, professor? Não, eu não faço parte da panelinha dele, não. Então, lembra? Toda aula a gente ficava sem aula. Ainda, professor. Ainda. Depende de mim, vocês têm aula todo dia. Depende de mim, vocês têm aula todo dia. Até nos feriados. Coloca, professor. Mas você já entrou, começou assim, pra ferrar o pior professor. Eu não entendo o Brasil, não. Feriado, tá? Tem uns caras aí que vêm falar: ô professor, você curtiu o carnaval? Quando teve carnaval? Isso. Eu pensei que já tinha acabado já o carnaval, teve ontem, então. A elipse está competindo na perspectiva. Você tem que copiar também, professor? Com certeza. Tá bom. Y, Vou começar lá pra carregar. Z. Ah, aqui é bom porque dá pra ligar, né? Não sei se tiver. Tem muito essa tomada aí, ó. Professor. Não, aqui dentro do computador. O carregador gosta que não funciona nem no carro. Pode, né? Agora só ferra, gente. Isso aqui é muito picado, isso aqui. Eita, será? Você quer essa saudade veio da bolinha, você quer? Não, mas... Beleza. Dificuldade, hein? A, B.
Não perguntei mais isso daí. Só não lembro o modelo. É meu processo. Fazer a caixa de churrasco. Todo mundo já copiou aí? Ah, se eu pagaria tudo, professor. Daria mole, deixa dele. Eu não tenho caneta aqui, só não quer caneta. Ah, agora você falando assim eu quero. Meu Deus, gente. Conseguiu entender isso daí? Só a elipse. Tem a parte da elipse ali, deu pra entender. Ó. Para um pouquinho de copiar isso aí, tá? Veja só. Isso aqui está em três dimensões, tá bom? Se vocês notarem aqui, ó, é um sistema destro-giro, porque o Y está para a direita, tá bom? E aqui é um sólido que a gente já viu e chama elipsoide, tá? Tem uma questão de perspectiva, né? Se a gente olhar isso de frente, de perfil, ou seja, na seção ZY, entendeu? Imagine que a gente pudesse fazer um plano
descartando o eixo X aqui, ó. Certo? Ou melhor, a gente tem a elipse, né? A gente corta assim, ó. Certo? A gente vai ter a visão dos eixos YZ ou ZY, que seja. Certo? A gente pegou e fatiou assim, ó. Certo? O que a gente vai enxergar? Uma elipse. Certo? Uhum. Se a gente cortar na maior seção possível, vão aparecer os semi-eixos A e B, certo? Só que à medida que a gente vai... Essas seções elas podem mudar, né? Dependendo de onde você fatia. Então se você divide o elipsoide no meio, você vai ter isso. Se você corta isso, sei lá, mais pra frente, você vai ter uma figura um pouco menor, entendeu? Como se você fosse fatiando isso, tá? Seções. Na perspectiva XY, isso muda, tá? Então, por exemplo, vamos descartar o eixo Z e cortar isso assim, ó. Certo? XY. O que a gente vai enxergar? Um círculo. Entendeu? Uhum. A maior seção possível. Isso aqui vai ser A. Isso aqui vai ser A. Tá bom? Mas as seções podem mudar se a gente não fatiar no meio. Entendeu? Por que A e A, não A e B? Vocês podem tomar um café, depois a gente vai discutir sobre isso daí. Ilustrações da década de 90, tudo nisso daí, ó. Então, se não fosse por isso daqui, seria bem complicado eu fazer as gravações, né? Eu até tentei gravar filmando a lousa, mas Não dá, né? não demais. Isso daí é 2 pontos para o MP2, né? Super. Essa alface, hein? Rolou pro cabelo, hein? Sem agrotóxico. Aniversário do cabelo também? É? Eu aqui só no... Ouvindo a conversa dos outros. Focando. O radar aí tá. Nossa, coisa de mãe, eu consigo prestar atenção em várias coisas. Sabe? Tem um meme na internet, né? A mulher tá falando no telefone e o cara tá lá no banheiro, ó, longe, né? Escovando os dentes e tal. Ela tá falando com a amiga no telefone. Aí, de repente ela começa: sério? Não acredito. Aí o cara sai lá do banheiro, começa a escovar o dente olhando pra ela assim. Não acredito. Nossa, não é possível. Super curioso. Nem é fofoqueiro. Gosta de fofoca? Eu tenho que me livrar disso. Meu marido fala que eu sou Zé Povinho. Considera 2 pontos pelo MP2 na superfície é saudável, né? Até certo ponto. Considera 2 pontos pelo MP2 na superfície de um elipsoide, seções coincidentes a estes pontos. Eu que tinha feito jornalismo. Eu disse, nossa, você está perfeito, porque você vai atrás da informação e cria um caos que aí, mano, e é verídico.
Eu vou. Não, é verdade, eu pego o negócio. Aí eu fico ligando, fuçando, sabe? Aí eu descubro a vida da pessoa todinha. Caramba, Ariane. Eu não tenho você adicionada não, né? Onde? No Facebook. Não. Ainda bem. Igual a menina que amiga nossa, né? Não que eu tenho alguma coisa pra esconder, Ela né? era casada, não nada. Só que ela nunca foi. Perspectiva. Nada. Daí, de repente, a menina começou a fazer academia. Ih, tem alguma coisa errada. Ela começou a falar os cílios, com as unhas. Aí eu falei assim, meu pai, ela separou. Porque o nome dela estava assim, ó, antigamente era o nome e o sobrenome do marido, né? No Facebook. Aí depois ela colocou só o primeiro nome dela, aspa, e o nome dela incompleto, assim, ó, sem o nome do homem. Eu falei, já era. Deu ruim. Deu ruim. Aí a gente, na festa da unha, viu ela lá naquele barzinho lá perto da festa da unha, sabe? Só com shortinho, muito bom. Verdade. Não, bichinha lá. Você fala, bonita mulher e era só me dá uma beleza, né? Você tá vendo? Vai. Já era. Isso aí, é isso aí. Eu tenho que parar com isso. Nossa, eu perdi nas elipsoides. Como que é o outro? Sinistrogênero. No sinistrogênero. Relógio. É pra entregar isso aí, tá? Tô louco, professor. E rápido, 20 minutos. Kiss é tipo uma... 15 é tipo assim, é papo. Coisa de resposta. Eu jogo pra vocês e vocês devolvem. Pelo menos 3 dias de antecedência pra você. As duas últimas mais fáceis aí, né? Mas não é isso, professor. Mas 2 ainda? Sei. 2 é muito pouco. Não, professor, eu acho que você tem que ter mais amor no coração. Isso aí. Tem um gominho pequenininho. É. Ponca. Pensa numa ponca. É nada. Às vezes tem uns gominhos lá. Ariane, presta atenção, Ariane. Mas ele falou que não é isso daí. Ele falou que é esse daqui. É, YZ. Não tem X, não tem profundidade, digamos assim. Considere o que, professor? Situação. Que situação? Considere a situação. Da questão 1. Tá vendo? Eu não vou escrever todo o problema de novo. Eu entendi. Mas tá tudo bem. Tá. Depende do seu ângulo de vista. Bom é que essas pegadinhas que esses filhos dá pra estudar, né? Considere a situação da questão 1. Como chama o ângulo entre as seções? Linear. Pronto. 3 pontos.
Você copiou a voz? Essa perpendicular é uma que fica do lado da outra. Não, é paralelo. Ela é paralela, né? Perpendicular. Vamos ver se- Curvadinha. Outside? Copiaram aí? Quem arrisca? Hã? Não entendi. Não entendi o que você falou. Considere as afirmações e tal, antes que chega um ângulo, aí aquela vez que faz o H, não é? É, por aí, por aí. Agudo, reto, obtuso ou raso. E aí? Você falou bonito, mas assim, não tem nada a ver. Nada, né? Você falou bonito, mas não tem nada a ver. Eu fiquei pensando, o que é ângulo agudo, obtuso tem a ver com isso aqui? Tá bom. E aí, quem já tem resposta? Valendo ponto. Não, é não. Porque a velocidade elipsoide A um é não. As sessões, qualquer que seja a sessão na. a superfície da elipsoide não é assim, ó. Seria assim, ó. Não. Na verdade, a gente pensa que é assim, mas ela é Não, o elipsóide é uma figura matemática perfeita. perfeita. O que você está falando é geóide, né? O geóide é uma figura variável e que varia em função da gravidade. As sessões elas não são iguais. Não são. Não. Porque depende depende quando você vê. Não é? Que triste, né? Nessa altura do campeonato.
Ah, não. Vou escutar meus amigos falando. Valendo 2 pontos. Valendo a aprovação da disciplina que respondeu a primeira questão aí. Poxa, se Só que eu não- se respondeu. Só que eu não vou dar dica. Se eu começar a dar dica, perdeu. Por exemplo, se eu falar não, aí depois eu tenho que dar a justificativa. A justificativa vale quanto? Se eu falar não, vale quanto? Tudo. Não vale meio? Não, se você falar sim ou não, não vale nada, porque assim, você vai falar não, eu vou falar, bom, não é. Aí você vai falar sim, pronto, acertou. Não. É 50% de chance, pô, tem que justificar. A questão aqui é explicar por quê. Não sei, professora. Ela, dependendo da distância dela, ela não Alguém arrisca? Não vai ter os lados iguais. Aí não. Então vamos lá, na seção YZ a gente tem qual figura? Deixa eu pegar uma elipsoide, certo? Cortar ele de frente aqui, ó. Que figura que a gente vai ter? Ela achatadinha, ela oval. Ah, E aí, se você fizer quero assim, nomes. ó. Ai, professor, ela é uma figura geométrica semi, sei lá. É, elipse. Uma elipse, isso. É, uma elipse. Aí, então, agora já começou a clarear, né? E se eu cortar ela assim, ó? XY. Círculo, tá bom. Só que quanto maior a distância, Por que um maior fica achatada. Hã? Isso, mas por que eu não poderia ter 2 elipses? Esse é pra quebrar, hein? Esse é pra quebrar vocês, né? Eu poderia ter um elipsoide achatado nos 2 polos? Olha. Olha. Por que não? Eu poderia ter, Ela tipo vai assim, achatar ao contrário. supondo que a gente está falando da elipse terrestre, tá bom? Sistema referencial terrestre, né? Então existem os polos, né? E existe o Equador. Tá bom? Eu poderia ter uma elipse achatada tanto nos polos quanto no Equador? Não. Sim, poderia. Bosta. Poderia. E como Tá. que chama essa daí então? Elipsoide triaxial. Mas assim, Mas a gente aprendeu isso? não. Triaxial? Mas não é só para levar aqui, é só para vocês terem a noção da perspectiva aí. No nosso caso é uma elipsoide biaxial, certo? Então, se você olhar de frente, você vai enxergar uma elipse, certo? Agora, se você olhar de cima, que figura que você enxerga? Por quê? O plano. Porque no eixo você não vai achatar frente, né? Você vê só o polo. Ela tá achatada nos polos. Só os hemisférios. É uma boa resposta, mas poderia ser melhor. O que respondeu aí? Ela é achatada nos polos. Então, se ela é achatada nos polos, se você está olhando, enxergando os polos, você vai enxergar o achatamento. Entendeu? De cima não dá pra ver os 2 polos. Exatamente, por isso que você não enxerga o achatamento. Mas tem uma resposta melhor aí. Ah, professor. É uma elipsoide de revolução, certo? A gente está falando de elipsoide de revolução, que significa o seguinte. Lembra que eu falei que tem as elipses? Se você pudesse juntar os planos, você teria o sólido. Ou uma outra forma de você enxergar isso é tipo assim, você tem uma elipse e você gira ela no eixo. Certo? Uhum. Imagine que você tem uma elipse e você está girando ela no seu próprio eixo, no seu polo. Certo? Você tem o semi-eixo maior. Se você girar o semi-eixo maior, ele vai ser constante. Certo? Certo? Vai formar um raio. Não é isso? Uhum. Imagine assim, ó. Você tem um raio aqui, certo? Você gira isso aqui, ó. Essa distância aqui varia? Não. Se ela não varia, é um quê? É um círculo. Então, essa é a resposta que eu queria ouvir.
Porra, professor. Mas tudo bem. O quê? A gente nem chegou na questão aqui ainda. É só pra vocês começarem a entender aí, ó. A gente nem chegou na questão ainda, ó. Abre a boca, Richard. Ó. Ups. Só pra vocês começarem a entender. Deu até fome. Veja, tem uma elipse aqui, certo? Ó. Ficou até bonitinho, né? Ficou. Então você tem semi-eixo aqui, ó, A. Né? Se eu pegar isso aqui, ó, e girar no eixo B, ó, pegar isso aqui e girar, Virar um círculo. nessa seção aqui, ó, vai ser um círculo. Perfeito. Aqui vai ser um raio, né? No caso, o semi-eixo A vai ser constante. Por isso que de cima você enxerga um círculo. Entendeu? Sim ou não? Ficou claro isso daí? Tá. E se você olha de lado, você enxerga uma elipse. Por isso que chama elipsoide de revolução. Você pega a elipse e faz uma revolução com ela. Aí, tipo isso aqui, né, professora? Aí, baixo, olhando assim. Tipo assim, presta Pelo atenção. amor de Deus, professor. Isso aqui, ó, você tá olhando no Equador, Pode tá bom? achatar ela. Aí se você olhar de lado, vai ser isso aqui, né, ó. Sim. Ó, tá vendo? Tá. Beleza. Olha lá, Catinha, é das minhas. Muito bom. Tá, mas a gente nem chegou na questão aí ainda, né? Então, como eu já disse, a perspectiva é diferente, né? A perspectiva é diferente, né? Então, se a perspectiva é diferente, a gente tem que observar aí as questões. Então, por exemplo, na questão 1, ninguém vai responder, né? Então, vamos lá. Eu vou ajudando vocês. Eu Vamos ver até se... ia, professor, mas deixa quieto. Eu vou ajudando vocês, vamos ver se vocês acompanham o raciocínio aí, ó. Ó, vamos desenhar, tá bom? Questão 1. Qual que é essa? É a 2? É questão 1. A 1 ainda. Então, a perspectiva que a gente tá vendo é essa aqui, né, ó. Certo? Tá. Imagina um elipsoide. Eu vou pegar um ponto aqui, ó. Certo? Ele tá na superfície, tá? Ponto 1. E vou pegar um outro ponto aqui, ó. Ups. Ponto 2. Certo? Beleza. Aí eu vou pegar em cima do ponto 1 e vou fatiar isso aqui, ó. Peguei o ponto, vou fatiar. Eu vou ter. Que perspectiva que eu vou ter? Diferentes, percebeu? Lembrando que isso aqui, ó. Aqui é Z, né? Isso aqui você não precisa copiar não, tá? Aqui é Y. Aqui é X. Tá? Então, na questão 1 eu estou fatiando na perspectiva ZY. Então eu estou olhando de lado. Vou pegar o ponto 1 e vou fatiar assim, ó. Certo? Eu vou ter essa seção aqui, ó. Consegue entender isso aí? Não. Ó. Ficar igual um globo. Certo? Ó. Vou projetar isso aqui lá para trás, ó. Entenderam a questão? Tem o ponto 1. Fatiei, ó. Fatiei exatamente no ponto 1. Nesse sentido aqui, ó, ZY. Que figura que eu vou ter? Círculo. Ai, ai, ai. Uma elipse, tá. Então eu vou pegar essa figura aqui e vou deixar ela de lado aqui, ó. Ah, quanto mais distante é uma elipse, quanto mais perto é um círculo. Não. Não? Então eu vou separar ela aqui, ó. Digamos que eu fatiei aqui, ó. Tirei a fatia da melancia, botei ela aqui, ó. E
e nessa fatia a gente tem o ponto aqui que a gente chamou de P1, tá bom? Certo? Vocês entenderam o que eu fiz aí, né? Fatiei, peguei a fatia e deixei ela de lado aqui. Agora eu vou fatiar o ponto 2 aqui, ó. Certo? Que figura que eu botei? Elipse. Uma elipse, tá bom. Ponto 2. Valendo o ponto. Essas elipses são iguais? Sim. Por quê? Porque elas partem do mesmo ponto inicial e final. Não. Elas são infinitas. Elas são infinitas. Dá pra ser mais convincente que isso. As duas estavam na superfície, estavam nos pontos iguais? Os pontos não são iguais. Os pontos são diferentes. Não. Os pontos não são iguais, não estão em lugares iguais. Porque os dois, eles partem do mesmo centro de alinhamento e voltam pro mesmo, tanto no P1 quanto no P2, porque os dois partem do Z, certo? Tá, vou ajudar vocês mais aí, tá bom? Eu tô sendo muito bonzinho. Tá mesmo. Parabéns. Vou colocar você nas minhas orações. O que vocês me dizem isso aí? Se eu responder, ninguém vai ganhar Os tamanhos ponto. deles são diferentes, gente. Não são iguais. Esses planos são diferentes? Não, são iguais. São iguais, mas tamanho diferente. Não, é só representação ali, mas imagina a perfeição. É porque é um desenho ruim, mas assim, é pra ser igual. Esquece Tá do bom, desenho. professor, são iguais. São iguais, isso. Finge que são aí. Porque eles se encontram nos eixos, entendeu? Eles se encontram, os eixos se encontram, professor. Se você parte de um, aí cruza os eixos, eles vão ficar no direito. Não? Não é essa a explicação que eu quero ouvir. Posso responder? Vocês querem arriscar? É um esferoide? Não é um esferoide. É um celestroide. É o alienígena saindo da casa dele. A mexerica, faltando um pedaço da frente. Posso pular a questão? Vocês vão Não, responder. responde aí então, professor. Hã? Tá, veja só. Sólido geométrico formado pela rotação da elipse. Hã? Tá. Sólido geométrico formado pela rotação da elipse. Então é uma única elipse. Certo? Os planos são iguais. Sim ou não? Sim. Se eu pegar a quantidade desses planos e levar ao infinito, como eu já disse, vocês concordam que um desses planos vai passar no ponto Sim. 1? No ponto 1? Sim. E vocês consideram que outro desse plano vai passar no ponto 2? É essa a explicação. E os planos são iguais. Então, começa no mesmo lugar e termina no... Ou uma explicação mais simples. Você tem uma única elipse e você gira ela no seu próprio eixo. A elipse é sempre não igual. me convenceu, não. No mesmo eixo é sempre A igual. elipse é sempre igual, independente da seção. Entendeu? A elipse é sempre igual. Porque é uma elipse girada no seu próprio eixo. É uma única elipse rotacionada no seu próprio eixo. Então não tem mais de uma elipse, é uma única elipse. Entendeu? Então qualquer ponto que você seccionar nessa perspectiva, É igual quando você tá fazendo... você vai enxergar essa mesma elipse. É igual quando você está fazendo um vaso. Aí você pega a lama, aí você bota a mão no eixo aqui, aí ela vai fazendo assim, não é? Nossa, Eliane, você tá assistindo Ghost. Não, você
Mas você tá ligado? Eu tô ligado, mas é o não. eixo que determina. Como é que é a musiquinha do Ghost lá? Ah, aí pegou. Não é o eixo que determina? Only you. Não é essa? Não, chega de brincadeira. Vamos lá. Questão 2. Mano, você escreveu a resposta? Ninguém ganhou ponto, hein? Vamos ver a questão 2 aí. Considere 2 pontos Eu não consegui escrever. P1 e P2 na superfície da elipsoide e seções coincidentes a estes pontos na perspectiva XY. Então a perspectiva mudou. As seções dos pontos P1 e P2 são iguais? Vamos lá, XY agora. X. Por que não? XY. Se girar, nesse caso, se girar, você não vai passar no mesmo lugar, assim, nos pontos que você vai. Os pontos não estão no mesmo lugar. Considere que eles não estejam no mesmo lugar. Mas não é essa a questão ainda. Essa é mais fácil, tá? Eu não vou nem desenhar, porque senão, se eu fizer o desenho aqui, vocês vão matar na hora. Professor, mas é elipsoide e a perspectiva é XY. Isso, você tá olhando lá do Equador aí. Você tá olhando de cima. Eu nem deveria estar falando assim, Equador. Eu nem deveria estar falando isso, porque assim, a gente nem entrou em sistema de coordenada. Tá bom? Um elipsoide não necessariamente serve pra Terra. Mas assim, é só pra vocês. Eu acho que se vocês associarem com a Terra, talvez vocês consigam entender melhor, entendeu? Tá? Mas então, você está olhando de cima a visão do Equador, XY. É a mesma coisa, como se fosse pegar uma coisa no eixo aqui, ó, e pega uma linhazinha aí, por exemplo. Mas de uma melancia, tá? Você está cortando ela no Equador aqui, ó. Aí você fez um corte, aí você fez outro, fez outro, fez outro, fez outro, fez outro. Vai cortando ela. Vai virar pizza. Vai chegar uma hora que vai ficar um pedacinho pequenininho que você vai ter que repartir. Não são iguais. Não são iguais. Agora explica. Por causa disso, professor, porque conta da vai chegar. subdivisão. Porque a divisão, a primeira é igual. Aí quanto mais você vai coisando, vai chegar no Vai ser sempre um centro, múltiplo de 2. que vai ficar menor. No centro fica menor? É, No centro da elipse fica menor. não. Ó, Não, centro é Não, menor. eu quero uma explicação convincente. É por aí, mas Mano, é quando você vai cortar uma fruta, a melancia. Então. Aí ela é assim, 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 assim. E aqui não, é presta tal. atenção, ó, a gente vai Aí cortar aqui- ela assim, ó. Assim, igual pizza. Ah, igual pizza. Assim. Né, professor? Vai cortar não, assim? não. Não é assim. Perspectiva XY. Não é assim? Aqui é assim. Ah, não, fatia assim? Você tá falando pra gente olhar de cima, agora você tá falando pra gente fatiar. Ó, olha de cima, isso. Ó, imagina As de aqui, ó. cima, Imagina aqui, ó. Corta aqui, ó. o eixo vai ser diferente, Vai professor. cortando, vai cortando. Hã? O eixo. É, O quase eixo, isso. O eixo fica menor. Agora eu quero uma explicação convincente. Vocês entenderam? Vocês entenderam, mas agora eu quero que vocês expliquem. Não, você vai Com o cortando Vicente. assim, gente. Chega, Hoje, esse eixo segunda. aqui ela é diferente dos outros. Esse daqui Vamos é lá. igual. Se eu pegar um ponto exatamente no polo, qual seção que é o ponto? É zero? É um ponto. Certo? Se eu fizer uma seção no Equador, o que que é? Eu tô nem sei onde tá o Equador. XY, né? Olhando de cima, eu cortei no Equador, o que que vai virar? Uma fatia maior. Não. Um círculo. Certo? Então, vamos lá. Vamos ajudar vocês aí. No polo é um ponto. No Equador é um círculo. Agora explica. Porque os polos, eles são mais... sei lá. Eu tô morrendo de fome. Vocês têm que aprender a argumentar, pô. Ah, professor, é difícil uma coisa comentar com uma coisa que a gente tá chutando. Vocês não estão estudando, vocês já entenderam, pô. A medida que chega no polo é menor. Sim, A seção diminui. sim. Tá bom, qual que é o seu nome? Mas
Mas eu tinha falado, professor, eu até desenhei esse lado aqui, era menor, professor. Ah, todo mundo fala uma coisa, fala outra coisa e aí... Veja, ó, são duas coisas aqui. Primeiro, vocês têm que entender. Isso é uma coisa. Vocês entenderam. A segunda coisa é explicar. É porque o 3D, professor... Imagine assim, ó. Vocês estão representando um cliente no processo judicial. Certo? Aí o juiz chama vocês para audiência. Certo? Aí o juiz fala assim, ó, me explica isso aqui que está no seu laudo aqui. Não, você disse que existe essa invasão. Explica por que tem essa invasão aqui. Mas é Aí você vai falar assim, não, porque você olhou na melancia. Olha de cima a melancia e imagina fatiando no Olha, seu juiz, imagine assim, imagina uma melancia. Aí você corta a melancia, aí você vai ter um gomão. E se você cortar mais no topo, você vai ter um gominho. É assim que vocês iam explicar? Ai. Não, pelo amor de Deus. Vamos aprender a pensar e argumentar. Professor, eu nunca vou ser boa na sua aula. Vai sim, pô. Não vou não, professor, porque daí eu fico chutando bagulho, chutando. Eu sei o negócio, mas eu não sei a teoria certa. Se eu tiver um negócio no caderno, eu aprendo, professor. Sabe que isso aí é falta... Falta do quê? Não tem esse conhecimento aí que você tem. Não. Falta de hábito de ler e escrever. Então, mas a gente lê onde que tem aqui? Não, falta de hábito de ler e escrever. Você tem que ler e escrever. Entender e escrever. Isso. Entende. Agora a gente entender e depois ler fica complicado. Tá bom. Questão 3. Considere a situação da questão 1. Como chama o ângulo entre as seções? Oi, como chama o ângulo entre as seções? Tá bom. Alan e David também. O que ele falou? Alan, David. Tá bom. Uma coisa interessante. Ó, rapidinho, vamos voltar aqui na questão 2. Eu vou me adiantar um pouco, mas vamos lá. Eu não sei. Ponto 1 e ponto 2. A gente já viu que são diferentes. Vão ser sempre diferentes? As seções? Não vai ser diferente, porque o em cima vai ser o mesmo do de baixo. Não. Ó, vamos lá. As seções vão ser diferentes. Imagine 2 pontos, posições diferentes, elipsoide. As seções vão ser Eu vou cortar diferentes. ele XY. Vou cortar uma seção no ponto 1, uma seção no ponto 2. É diferente. É diferente? É sempre diferente? Um círculo. Sim, porque é um círculo. O pedaço de cima vai ser sempre maior do, o pedaço de cima vai ser sempre menor do que o de baixo. Não é? Sim. Porque no centro ele é o maior. Aí quanto mais você vai subir, ele é menor. Então eles são diferentes. Alguém discorda? Não, é isso mesmo. É sempre diferente. Não, Se parte, for, se não, tratar do 50% círculo, para cima e 50% para baixo. Se tratar do círculo, sim. Depende de onde está, né? Se tiver um eixo. Do eixo para cima é um, do eixo para baixo. 2 pontos, isso. Depende de onde esses dois pontos vão estar. Então você está querendo me dizer que pode, se depende, então as seções podem ser iguais, mesmo que os 2 pontos estejam em posições diferentes. Tá. Em que posição isso acontece? Quando eles estão no cimento, sei lá. Quando eles estão na mesma linha. Diferente oposta do eixo. Na mesma linha vertical. É quase isso. Na mesma linha vertical? É quase isso. Ah, Jesus amado. Hoje ganhar um quase já tá valendo, eu ganhei 3. Você tem que entender para explicar, pô. Então.
Quem vai cortar também não vai Ah, Ô, quem falou? Aí você tem cabeça aí. Quem falou? Qual é o seu nome? 2 pontos pra você. Edgar. É cortado na mesma latitude e na mesma distância. Puta, aí você surpreendeu, hein, Edgar? Leva ele pra casa. Isso que eu nem falei de latitude ainda, hein? Nem falei nada de latitude. Ele já matou de pau aí, ó. Qual que é a resposta? É igual? Que latitude que a gente tá aqui? Oi? Mais ou menos. Que latitude que a gente tá aqui? Não sabe, professor. Menos 23, isso. Ah, é verdade. Menos 23. É isso aí. Tá bom? Se eu tiver um ponto aqui, ó. P1. E um ponto aqui, ó. P2. Consegue entender isso? Meu desenho tá meio grotesco, mas vocês vão entender. É um círculo. As posições são diferentes, não é? Na latitude. As posições dos pontos são diferentes. Contudo, eles têm a mesma latitude. Então, se eu cortar seção do ponto 1, seção do ponto 2, as seções vão ser iguais. Exatamente. Matou de pau, hein? Tá, tem mais uma questão, né? Deixa eu ver. Tá, considere uma reta perpendicular a um ponto qualquer na superfície do elipsoide. Ela será coincidente ao centro? Não, porque não. Ela pode. Eu posso fazer o centro, eu posso fazer embaixo. Não. Ali, esse aqui. Não vai ser reto assim. Essa questão, na verdade, eu já dei, né? Uhum. A gente só tá repensando ela no elipsoide. Vai passar no centro? Eu acho que Não. Porque Não. ela sobe Por quê? ou desce. Ela não vai cruzar o ponto, ela não tá no ângulo horizontal. Ela tá. Ela é assim, professor. Então, olha lá, o negócio tá aqui, o bola tá aqui, ó. Tá assim. Mas tem que dar uma explicação mais convincente, pô. Sei não, professor. Eu sei que foi assim. Hã? Eu tô com fome. Ó, só fazer um comentário aí. O pessoal tá pegando o pé que a gente tá dispensando vocês mais cedo, né? Coordenação e tal. Ai, manda o Levi vir aqui. Então que ele não vai ver. se surpreenda se a gente segurar vocês até mais próximo do horário. Sinto muito. Tá? Bom, vamos lá. Vai, pra gente encerrar e avançar aí a questão. Sim ou não? Imagine um ponto qualquer, tá? Imagine que eu possa fazer uma seção desse ponto aí. Uma seção no sentido YZ. Que figura que eu vou ter? Hã? Uma elipse, ótimo. Tá, agora a gente saiu do episódio, agora está imaginando uma elipse, né? Para facilitar a nossa vida. Elipse, tá? Esse ponto tá aqui, ó. Essa reta está perpendicular à elipse. Certo? Que significa que está perpendicular ao elipsoide também, porque isso é uma elipse tirada de uma seção do elipsoide. Então, se a reta está perpendicular à elipse, está perpendicular ao elipsoide. Tá bom? Essa reta vai passar no centro? Não. Por quê? Uso do raio, professor. Explica melhor. São raios distintos, não possui uma... Puta que pariu, hein? Qual que é o seu nome? Richard. Você tá com bastante ponto aqui, hein? Richard. Ponto 4. Elas sempre... elas nunca vão passar no centro? Não, podem passar no centro. Em que situação? quando for no semieixo. Boa, abre no ponto. Olha só, gente.
Nossa, Tá bom. quem não responde, né, professor? Vai se lascar, né, no fim, né? Vai. Vai ter um ponto, né? Vai ficar de exame. Ainda bem que eu já ganhei 2 nessa aula. Sei, forte. Eu não sei nem. É 3 pontos, olha. Quem não explica na aula vai ter que explicar na prova. Vai dar um susto em você. Não, pô, eu sou bonzinho. Fica em paz. Tá bom? Isso aqui é pra fazer vocês pensar, entendeu? Não é pra reprovar ninguém não, fica em paz. Ai, cara. Bom. Hã? Latitude, é lambda, latitude, é longitude. Ó, eu vou passar isso depois, mas eu vou me adiantar só para fechar o raciocínio aí, tá bom? Então nós já vimos que se a gente pudesse, se nós tivermos 2 pontos, certo? E nós fizermos seções nesses 2 pontos, nós vamos ter 2 planos iguais, certo? O ângulo entre esses 2 planos nós chamamos de que é igual a Latitude, longitude. longitude, certo? Ó, tá vendo? Ó? Abriu o plano, ele tá correndo nesse sentido o ângulo aqui, né? Ó, longitude, tá bom? Isso aqui eu vou passar depois, não precisa copiar isso aqui não, é só para vocês já começarem a raciocinar aí, tá? Valendo ponto. Tô distribuindo ponto hoje, hein? Ó, eu tenho um ponto qualquer, uma reta perpendicular, certo? Ariane, valendo ponto. Isso aqui tá fácil, hein? Como é que chama esse ângulo aqui, ó? A gente viu que entre os planos, como é que chama o ângulo? Ninguém ouviu, professor. Pode Oh, meu falar, Deus do céu. professor. Eu não quero ponto não. Só fala aí pra gente entender. Ninguém ouviu, de verdade. Você tem 2 planos, a gente viu que o ângulo entre eles é lambda, que é igual a longitude. Certo? Ótimo. Agora a gente está olhando uma perspectiva diferente aí. Certo? Tem uma reta perpendicular. Eu estou medindo o ângulo entre essa reta e o semeixo menor. Como é que chama esse ângulo? Não sei. Latitude. Boa. Ganhou o ponto. Tá, pra você não ficar triste. Ariane. Tá muito puta da vida. Bom, Por isso é só, pessoal. Obrigado pela aula. latitude, né? Não é isso? Então, no sentido horizontal, se a gente pudesse dizer assim, né? Longitude, certo? Imagine aqui, ó, 2 planos, o ângulo entre os planos, longitude, certo? No sentido vertical aqui, ó, latitude. Só que tem um detalhe, certo? Isso aqui não é uma esfera, tá? Então, se isso aqui fosse uma esfera, caramba, ó, tá, uma esfera, tá bom? Então, eu tô com uma reta passando no centro até o ponto, tá? Na verdade eu comi bola aqui, né? Ó, latitude,
Tá bom? Só que não é uma esfera. Tá bom? Então, come bola, não é esse ângulo aí não, é isso aqui, ó. Latitude, qual que é a diferença dos dois? Se for uma esfera, essa reta está passando no centro, necessariamente, certo? Se for elipsoide, essa reta provavelmente não está passando no centro. Então, chama essa reta de reta normal. Entendeu? Tá bom. A gente vai ver isso com mais paciência. É só para vocês conseguirem passar da elipse para o elipsoide e do elipsoide para as coordenadas. Já consegui fazer esse gap aí. Tá bom? A gente vai explicar isso melhor depois. É só pra vocês verem que... Caramba, hein? Eu não tô passando isso aqui de bobeira, né? Eu não tô fazendo vocês fritar a cabeça aí de bobeira. A gente tem que aprender o conceito. Você tá certo, professor. Porque assim, ó, existem dois tipos de abordagem. Entendeu? Primeira abordagem. Eu vou enfiar cálculo aqui. E assim, não vai adiantar muito. Porque, tipo assim, vocês estão calculando um termo lá. Sei lá, termo A. Aí eu vou dizer assim pra vocês, o que é esse termo A aqui? Vocês não vão saber explicar. Entendeu? Vocês só vão fazer as contas. Isso daí não interessa muito. Entendeu? Aí a segunda abordagem é a gente conseguir pensar no raciocínio, ao invés de ficar fazendo conta. Tá bom? Acho que o nosso próximo tema, deixa eu ver. É o tetraedro, né? Pega no caderno aí o plano aí, o negócio. Acho que é tetraedro. Então essa questão do episódio acho que ficou claro, né? Ó, episódio. Tetraedro. Tetraedro. Bom, então vamos lá, resumindo. Elipsoide não é um. Vem do. Elipsoide de evolução, ele vem de uma elipse. Certo? Aí vocês têm que entender qual que é a diferença de elipse para círculo. Qual que é a diferença de elipse para círculo? O gravava você falando. Achatado. Isso. Achatado. Então, elipsoide vem de elipse. Rotacional no seu próprio eixo, forma um sólido. Certo? Aí, do elipsoide, nós vamos ter... A princípio, nós vamos ter duas coordenadas. Latitude e longitude. Da onde que sai a longitude? Certo? Vem da diferença angular dos planos entre os pontos. No caso é entre Greenwich e o ponto, né? A gente vai ver isso com mais detalhes. Mas você tem que conseguir entender isso, que existem... Você pode ser seccional elipsoide e ter planos. O ângulo entre esses planos a gente chama de lambda. Uma reta perpendicular elipsoide não necessariamente passa no centro. Certo? Porque existe o achatamento. E os raios, como o Richard falou, os raios mudam, porque os semi-eixos são diferentes. Logo, a reta não passa no centro. O ângulo do equador até essa reta é latitude. Entendeu? É esse que vocês precisam ter, ó, na cachola. Tá? Então, todos os cálculos que a gente faz de geodésia consideram o elipsoide. Então vocês vão ver com muita frequência a questão do achatamento e excentricidade. Entendeu?
achatamento, excentricidade, tudo passa isso daí. A definição da elipsoide, o elipsoide ele é definido com 2 parâmetros: semi-eixo maior, achatamento, e por consequência a excentricidade. É isso. A partir daí todos os cálculos são feitos. Entende?